Como você introduziu a telemedicina no teu cotidiano e como foi essa... Foi literalmente na pandemia, né? Eu já tinha algumas situações, por exemplo, de, às vezes, paciente gestante de outro município e que ficou difícil vir. Então, como era uma paciente já conhecida, a gente fez pelo WhatsApp por ter a criptografia. Era uma paciente que já tinha o contato do consultório, tudo certinho, então a gente já se comunicava, às vezes, assim, ela mandava uma dúvida, assim, eu posso aumentar uma gota, ou posso reduzir, né, essas coisinhas, esses afinar de contrato que a gente faz, né? E aí, foi justamente isso, ela estava no 7º mês de gestação, mais ou menos, quando a gente fechou tudo. E eu disse, como é que eu não vou atender esta moça que está no meio da pandemia, gestante, com vários medos? E aí foi a primeira paciente que eu atendi de telemedicina propriamente. E foi muito legal, porque aí a gente aprende na prática. Tem algumas dicas, né? A gente sabe que tem várias dicas possíveis, mas eu comecei usando o WhatsApp bem no início, e aí depois eu tive uma sequência onde, com a pandemia, eu tinha uma paciente que eu atendia ela presencialmente e ela fazia terapia à distância, porque na psicologia já está mais tempo liberado, né? Isso. E aí o psicólogo dela entrou em contato se podia me encaminhar uns pacientes do Paraná. Né? E aí eu, posso? Né? Vamos lá. E aí o que eu acho bacana é que o sistema de prontuário eletrônico que eu uso, além de ter assinatura digital, ele tem sala de vídeo dentro do prontuário. Então eu tenho todas as questões, as legislações de proteção de dados, né? O contrato que esclarece que vale como uma consulta, porque tem essa dúvida, às vezes, das pessoas acharem que é por vídeo, não é uma consulta. Não, é uma consulta, tá certinho. A questão só é que é um pouquinho diferente. Eu procuro fazer no consultório mesmo, tipo, onde os pacientes que me conhecem já foram, então o ambiente fica conhecido, né? Mas eu já fiz, por exemplo, de 2 pacientes que precisavam muito e não tinha horário naquela semana, domingo de manhã. Aí, domingo de manhã, eu não vou até o consultório. Aí, esse aqui é meu ambiente, que é meu escritório de casa. Né? Tô com a minha escrivaninha aqui atrás, é uma escrivaninha igual ao do consultório, tem essas vantagens. Parecido. Não, que eu tinha em casa, eu gosto muito dela, comprei outra. Mas a gente tenta fazer várias adaptações, assim, porque realmente, no começo, a questão, que nem a gente tem aqui, ó, a gente consegue dar uma fluidez de conversa, né? Mas as pausas entre um e outro no começo são difíceis. A gente começa a se atropelar, às vezes tem delayzinho de áudio, o outro tá falando ainda e você só recebe depois, você já respondeu, aí parece que atravessou, e foi uma pausa de respiração. Então melhorou muito, né? Os serviços todos de transmissão melhoraram bastante. Tem vários navegadores possíveis, vários aplicativos para a gente fazer. Começou uma coisa legal também, que os laboratórios foram bloqueados de fazer as visitas dos propagandistas, então eles começaram a fazer por vídeo, e foi bacana, né, porque eles não podiam visitar, o serviço de medicina do trabalho e segurança do trabalho também deu uma bloqueada, né, e tanto que hoje, por exemplo, eu atendo os propagandistas, quando eu atendo ele na Unimed, porque eu tenho dia fixo ali, né, então eu marco horário para eles. Foi muito legal, porque não atrapalha os pacientes, ninguém fica esperando porque eu estou com alguém propagandista na sala, e eles se organizam. Então a gente conseguiu fazer isso de uma maneira que ficou bacana, e que quando precisa a gente faz por vídeo. Olha, às vezes me chamam assim, estamos na jaula de novo, o laboratório suspendeu nossas saídas, posso fazer uma por vídeo? E daí eu marco o horário certinho, a gente diz, eu tenho 15 minutos, porque depois tem um outro colega teu para atender. E com a telemedicina, a gente também deixa bem claro que é o mesmo tempo de consulta, né? Eu só às vezes preciso tirar 5 minutinhos do final para eu poder fazer as receitas com detalhe, porque eu gosto de detalhar muito bem quando vai começar um tratamento. Graças a Deus, nossa letra fica melhor digitada, né? Nossa maldição é escrever demais. Acabou o problema da letra de médico, né? Se você faz uma receita digital, né? Eu digo para os pacientes, a minha letra no final do dia, às vezes eu não entendo, mas é cansaço, né? E a digitação tira a motricidade fina da gente, tem mais isso, né? Sou do tempo da datilografia. Então, eu escrevo, falo e com o paciente, eu falo uma coisa com o paciente, escrevo outra e sei que errei, e consigo apagar às vezes. A doutora Sandra Madaloso dizia que se assustava comigo, porque eu fazia isso, né? Eu estava falando com o paciente, escrevendo outra coisa e sabia que tinha errado.
Mas é isso quem as fez mulheres conseguem datilografia. fazer, os homens não. As mulheres têm essa habilidade de resolver várias Mas coisas tem a ao ver com a mesmo tempo, né? datilografia também, né? De você Aham, escrever sem olhar para teclado. Então eu aprendi sim, isso sim. com 12 anos. Eu era a Aham, caçulinha da minha datilografia, né? olha só. E então foi bacana porque assim, a gente foi adaptando. A gente foi vendo o que dava certo e o que não dava certo. A importância do fone de ouvido para não ter tanto rebote de Uhum. som, né? Não ter tanto espelhamento de som, porque aí a caixa de som é do lado do microfone no computador e mesmo no celular. Então isso fica dando uma invasão de som da microfonia. Então a gente foi aprendendo várias coisas. Ah, eu comprei fone sem fio, não sei o quê. Putz, descobri que no meio da consulta acaba a bateria às vezes. Aí eu Uhum. decidi usar para quando eu vou para academia. Pronto. Sim. Daí eu fica com podcast e aulas e reuniões, que isso foi uma coisa muito legal da telemedicina, muita palestra que a gente não conseguiria ir, agora a gente consegue. E, sinceramente, eu continuo adorando congressos presenciais, mas tem muita coisa que fazendo por vídeo está muito bom. É muito bom, é. Eu Né? acho que Então, tudo vai para o modelo híbrido, assim, tanto no isso. consultório quanto até as questões de atualização profissional, né?